Olá, crianças, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje, o tema é medidas de comprimento. Medir o comprimento de alguma coisa significa determinar a sua extensão. Por exemplo, qual é a sua altura? Qual é a altura da cadeira na qual você está sentado? Qual é o comprimento da mesa? Bom, para responder a essas perguntas, nós precisamos medir, ou seja, fazer uma medição. Vários instrumentos são utilizados para medir comprimentos e distâncias. Como exemplos, nós temos a régua, a fita métrica, a trena, o metro, tá bem? Para medir a altura das pessoas, o comprimento dos tecidos, de fios, dos móveis, dos cômodos da casa, de terrenos e de diversas outras coisas, nós usamos o metro, que é a unidade fundamental da medida de comprimento. E o metro a gente representa pela letrinha M, como está representado aqui. O metro, ele possui múltiplos, que são unidades de medidas maiores que o metro, tá? Como exemplo, nós temos o quilômetro, representado pelas letrinhas KM, o hectômetro, representado pelas letrinhas HM, e o decâmetro, que é representado pela letrinha DAM, tá bem? E 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 hectômetro equivale a 100 metros. E 1 decâmetro equivale a 10 metros. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 10 metros, nós temos um decâmetro. A cada 100 metros, nós temos um hectômetro. E a cada 1000 metros, nós temos 1 quilômetro. E além dos múltiplos, o metro também tem submúltiplos, que são unidades de medidas menores do que o metro. E aí, como exemplos, nós temos o decímetro, que é representado pelas letrinhas DM, em que 1 decímetro equivale a 0,1 metro, ou 1 décimo de metro. Também temos o centímetro, e que 1 centímetro equivale a 0,01 metros. E também temos o milímetro, que é representado pela letrinha MM, e que 1 milímetro equivale a 0,001 metro, tá? Uma coisa muito importante é que o múltiplo mais utilizado é o quilômetro, tá? O km. E o submúltiplo mais utilizado será o centímetro, que é o cm, tá bem? Agora nós temos a tabela com os submúltiplos do metro, tá? Ou seja, o metro será a maior unidade neste caso, e aí nós temos o decímetro, centímetro e o milímetro, tá? E aí nós temos aqui, ó, 0,3 metros, tá? E aí quando a gente for escrever, eu tenho 0,3, ok? Aqui nós temos 0,31 metros, então eu tenho 0 metros e 31 centímetros. Nesse caso aqui, ó, 0,242 metros, então eu tenho 0 metros, 242 milímetros, tá bem? Então, no caso dos múltiplos, o metro será a menor unidade, tá? Porque aí os outros são as maiores unidades. E nesse caso aqui, dos submúltiplos, o metro será a maior unidade, e aí a gente vai completando o quadro com as unidades menores, tá? Bom, agora nós vamos preencher o quadro, para a gente ver de uma forma organizada esses números, tá? Por exemplo, aqui nós temos a tabela apenas com os múltiplos, tá? Que é o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro e o metro, tá? Então, nós temos aqui, inicialmente, 2 decâmetros, 2,0 DAM, tá bem apertadinho aqui.
E aí nós vamos escrever no quadro aqui, ó, 2,0, tá? Então, são 2 decâmetros. Aqui nós temos 1,43 hectômetro. Então, ó, como é hectômetro, esse uma unidade, ele vem pra cá, pra casa do hectômetro. 1,43. E aí eu completo o quadro pra trás. Nesse caso aqui, nós temos o quilômetro. O quilômetro, ele tá aqui, ó, nessa casa, tá? Então, o 8, ele vem pra cá. 8,025, tá bem? Então, essa aqui seria a tabela com os múltiplos do metro, ou seja, as unidades maiores que o metro, tá? Bom, agora nós vamos ver as transformações, tá? Da unidade maior para a unidade menor. No caso, ó, a unidade menor aqui nesse caso é o metro, e aí nós temos a unidade maior como sendo o quilômetro, tá? Então, quando eu quiser transformar, por exemplo, o quilômetro em hectômetro, eu vou multiplicar por 10, tá bem? Se eu quiser transformar o quilômetro em decâmetro, eu vou multiplicar por 100. E se eu quiser transformar o quilômetro em metro, eu vou multiplicar por 1000. Para ficar melhor, a gente vai ver um exemplo, tá? Então, ó, eu quero transformar 3 quilômetros em metros, tá? Então, ó, se eu quiser transformar em hectômetro, eu multiplico por 10. Se eu quiser transformar em metro, eu vou multiplicar por 1000, tá bem? Então, aqui, ó, é só multiplicar 3 quilômetros vezes 1000. Que vai ser igual a 3.000 metros, ok? Então, em 3 quilômetros, nós temos 3.000 metros. E se por acaso eu quiser transformar 2 quilômetros em hectômetro, então, vou multiplicar 2 vezes 10, que vai ser igual a 20, certo? E se por acaso eu tiver um número decimal, 3,5, e quiser transformar, ó, eu tenho 3,5 quilômetros e quero transformar em hectômetro, tá? Então, basta eu multiplicar por 10. 3,5, que multiplica 10, vai ser igual a quanto? Ó, novamente, lembram da nossa aula em que, quando eu tinha uma multiplicação de um número decimal por 10, eu só era deslocar a vírgula. No caso de 10, eu deslocava a vírgula uma unidade para a direita. Então, isso aqui ficaria 35. Lembrando que isso não vale apenas para quilômetro não, tá, gente? Esse quilômetro só utilizei como exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui agora em hectômetro, quero transformar em metro. Ó, se eu tivesse aqui e quisesse transformar para chegar aqui, eu multiplicava por 10, tá? Se eu tô aqui e quero chegar aqui em metro, é só multiplicar por 100, tá? Então, eu vou ter, ó, 4 vezes 100 vai ser igual a 400 metros, ok? Bom, como nós vimos com os múltiplos que são maiores, nós veremos agora com os submúltiplos, tá? E aí, nós temos o decímetro, centímetro e o milímetro. Lembrando que quando a gente quer transformar da unidade maior para a menor, a gente multiplica, tá? Por 10, por 100, por 1000 e por aí vai. Caso eu queira transformar da unidade menor para a unidade maior, por exemplo, eu tenho milímetro e quero transformar em centímetros. Aí eu vou dividir, tá? Nesse caso, por 10, por 100. E se eu quiser por metro, eu vou multiplicar... eu vou dividir por 1000. Tá? Então, ó, se eu tiver 14,5 decímetros e quero transformar em metro, ó, tá aqui. Então, eu vou dividir por 10, tá? Então, eu vou ter 14,5 dividido por 10. Lembrando que na divisão por 10, por 100 e por 1000, a gente desloca apenas a vírgula, tá?
Então, nesse caso, ó, como eu tenho por 10, então eu vou deslocar a vírgula uma ordem para a esquerda, certo? Então, se eu tinha aqui 14,5, agora eu vou ter 1,45. Fácil, né, gente? Bom, agora eu tenho, a unidade ela está em centímetros e eu quero chegar no metro, tá? Então, eu vou multiplicar, vou dividir por 100, tá? Então, eu vou ter, ó, 523,5 dividido por 100, porque eu tô aqui em centímetros e quero chegar em metros. Se eu tivesse aqui com em milímetros e quisesse transformar em metro, aí eu dividiria por 1000, tá? Então, eu tenho aqui, ó, no caso, como é uma divisão por 100, basta deslocar a vírgula para a esquerda, tá? Então, se a vírgula ela tá aqui, eu vou deslocar ela em duas ordens, duas ordens, tá? Então, eu vou ter 5,235 metros, ok?